Meus amigos, muito boa noite para você que está chegando aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Galera, vamos deixar aqui uns palpites para os nossos jogos de amanhã, de quarta-feira. Fica ligado, beleza? Gerenciamento sempre, como eu sempre relato aqui para vocês. Temos logo de cara, né, o jogo do Palmeiras pela Série A. Esse jogo acontece às 19 horas contra o Mirassol. O Mirassol não vem fazendo lá uma campanha e tanto, mas antes de dar pausa no campeonato, estava com 4 vitórias, e o Palmeiras também antes do campeonato do Mundial do Clube, vinha ali com 7 vitórias, caindo, levantando, 7 vitórias desde o começo da competição, beleza? Como vocês sabem, o Mirassol é um time bem encardido, é um time que gosta de complicar muito as vidas dos times grandes, mas sem muita enrolação aqui, tirando o jogo de fora, o Palmeiras, ele ficou 0-0 com o Botafogo, no dia 28/6, 2-2 com o Miami, que a gente também vai deixar de fora, e 2-0 no Al-Ahly, também a gente vai deixar de fora. No Brasileirão, ele ganhou de 2-1, ele perdeu, na verdade, de 2-1 pro Cruzeiro, fez 6 no Sport Cristal e tomou 2 do Flamengo de volta. Então, ou seja, esse jogo do Palmeiras e o Mirassol pode ser um jogo onde o tiro sai por acolá, porque o Mirassol, ele é um time complicado, você acha até que ele vai complicar a vida do Palmeiras, mas o Palmeiras, com o time que tem e a sede que vai estar depois desse campeonato, de não ter chegado lá na final do campeonato, eu acredito que o Palmeiras vai pra cima e vai ganhar o jogo. Pelo menos esse jogo, eu vou fixar uma entrada de 1,5 gols nesse jogo, certo? E se você vai entrar em escanteio, o Palmeiras aqui, ele fez 15 escanteios contra o Botafogo, mas a gente tem que desconsiderar isso, que foi um jogo lá do Mundial. Então, pra escanteio, aqui o Palmeiras, uma média de 6, 7 escanteio e uma média de 8 a 9 finalizações pra esse jogo. Já o Mirassol, contra os adversários mais fortes que ele acaba se saindo bem melhor, né? Inclusive ele empatou com o Internacional no dia 18/5, 1-1, e o Bragantino tomou um do Bragantino também no mês 5, mas eu acredito que o Palmeiras vai vencer sim esse jogo. Se você vai apostar em vitória, eu apostaria no Palmeiras, mas também é um jogo para gols. Esse jogo pode sair 1,5 gols nesse jogo. O Mirassol, ele também não é lá muito forte ofensivamente, mas ele consegue produzir pelo menos de 4 a 5 escanteios nos times grandes também, e finaliza bastante também, finalização entre 6 a 7 finalizações. Beleza, galera? Chegando às 20 horas, temos também os jogos do Santos e o Flamengo. Acredito que o Santos vai tomar uma lapada do Flamengo, porque o Flamengo tá vindo muito bem. Antes do campeonato parar pro Mundial, o Santos tinha apenas 3 vitórias e 7 derrotas, e o Flamengo tinha 8 vitórias e 1 derrotas apenas antes do campeonato, né? O Santos tomou 3 do Ferroviário mesmo, deu 3, né? Na verdade, agora que eu tô lembrando aqui, ele ganhou de 3 do Ferroviário, mas o Ferroviário do Espírito Santo a gente tem que dar um desconto, que é um timinho mais ou menos fraco, né? Já com o Fortaleza, ele bateu no Fortaleza de 3-2 e tomou um do Botafogo do Rio de Janeiro, ou seja, acredito que o Santos vai vir com bola, vai vir com vontade de jogar bola, sim, não tenho dúvida disso, mas a sua estrela maior, que é o Neymar, tá meio indefinido ainda se ele vai jogar. Tá meio definido, você vai saber na hora de sair a escalação. Mas, gente, sem dúvida, acredito que o Flamengo atropela o Santos também, mas é futebol, é jogo. Eu nunca entro pra vitória. Eu gosto de entrar num jogo desse pra gol. Então, esse jogo também eu vou fixar mais de 1,5 gols nesse jogo, chegando até 2,0 esse jogo. O Santos está com uma média de 7, 8 escanteios por jogo. O Santos, ele faz bastante escanteio quando pega time pequeno, e contra os times grandes também, às vezes ele consegue fazer bastante escanteio. Tá numa média aqui de 5 a 6 escanteio. Já o Flamengo, ele é muito forte no escanteio, tem uma média de 7 a 8 escanteios por jogo, inclusive deu de 2-0 no São Paulo, como vocês mesmos sabem. Tomou 4 do Bahia, gente, mas os jogos do Mundial a gente deve desconsiderar e voltar um pouquinho mais para baixo da tabela aqui, onde ele deu 5-0 no Fortaleza, 1-0 no Deportivo Táchira e 2-0 no Palmeiras no mês 5, certo? Beleza? Então vamos para cima aí nesse jogo aí. Acredito que o Flamengo possa vencer sim esse jogo sem muita dificuldade, apesar que o Santos é bem resistente, viu? É bem ofensivamente, não tá numa campanha boa, mas tem sido muito ofensivamente, e eu
eu tenho visto o esforço desse time do Santos, mesmo às vezes jogando sem sua estrela, que é o Neymar, beleza? Temos também às 21h30 o Red Bull e o São Paulo que vem aí de uma campanha muito ruim, apenas 2 vitórias o São Paulo tem desde o começo desse campeonato pra cá. Tem 5 derrotas, já o Bragantino ele tem 8 vitórias e 3 derrotas apenas do começo desse campeonato aí da Série A, e penso que o São Paulo vai pegar uma pedreira. Por que vai pegar uma pedreira? Porque o Bragantino ele é muito bom pelas laterais, joga muito, nós tem o Sacha lá que joga lá na frente, o Eduardo Sacha, ele acaba convertendo a maioria das bolas que ele consegue pegar, então sem dúvida aqui o Bragantino deve ganhar esse jogo, pelo menos de 2 em cima do São Paulo. Eu não entro pra vitória nos jogos, mas esse jogo aqui eu coloco 2.0, 2 gols nesse jogo para o São Paulo e o Bragantino. Se você vai entrar no escanteio, o Bragantino ele tá com a média de 8 a 7 escanteios. O Bragantino também é um time que faz muito escanteio, chega às vezes a fazer 13 escanteios nos seus adversários, beleza? O São Paulo ele fica ali na média de 4 a 5 escanteios por jogo, beleza? Então aí é você acompanhar o jogo ao vivo, tentar ver se o jogo tá tendo movimentação, mas esse jogo aqui acredito que seja 2-0 pro Bragantino e provavelmente 1 gol a 1 gol e meio no primeiro tempo nesse jogo. Inclusive aqui a margem do Bragantino tá com 9 gols marcados apenas no primeiro tempo de todo esse campeonato brasileiro até agora, até o momento, beleza? Bom, meus amigos, temos também o jogo do Vitória e o Botafogo, às 21h30 também, pela Série A também do Brasileirão. As casas de aposta aqui tá tudo dando margem de 81% de vitória para o Botafogo. Se o Botafogo jogar como jogou no Mundial, eu vou ser sincero para vocês, mas também se não ganhar de um time como o Vitória, pelo amor de Deus, né? Antes do Mundial, o Botafogo vinha ali com a sequência de 6 vitórias e o Vitória apenas 2 vitórias, 6 derrotas. Então, sem dúvida, o Botafogo é favorito nesse jogo e eu também vou fixar 2.0 gol nesse jogo e acredito que possa sair sim um gol, 0.5 over no primeiro tempo nesse jogo, tá certo? Aqui eu acredito que o Botafogo também vai pra cima, atropela também o Vitória, que vem aí na zona de rebaixamento, né, tentando sair ali daquela zona muito ruim. Nenhum time quer ficar ali, né? Então é um time também que finaliza bastante o Botafogo, uma média aqui de finalizações entre 8 a 9 finalizações pro jogo, dependendo dos seus adversários. E os escanteios, o Botafogo fica aqui também na média de 6 a 7 escanteios, beleza? O Vitória, ele perdeu do Internacional, perdeu também pro Confiança do Ceará, ficou 0-0 no último jogo com o Cruzeiro, mas não é um time que tem também tanta qualidade para ganhar de um time que nem Botafogo, mas é jogo, como eu falo para vocês. Eu entro mais em over 0.5 gol no primeiro tempo ou no segundo tempo. Eu não gosto de apostar em vitória, porque é jogo. Jogo é jogo. Então, por exemplo, o Botafogo aqui é favorito. É pra ganhar. Se não ganhar do Vitória, pelo amor de Deus, né? Beleza? Porque, na verdade, é assim. O Vitória é encardido, viu? Esse time do Vitória é um bicho encardido, esse time do Vitória. Se você vai entrar em finalizações, o Botafogo, ele tá com a média aí de cadê aqui? Ele tá com a média de 8 a 9 escanteio, e o Vitória também não fica atrás. O Vitória também, ele faz bastante escanteio, em média de 6 escanteio, e a tendência para esse jogo é que o Botafogo ele tem 7 gols marcado apenas no primeiro tempo de todos os seus confrontos. Então é por onde eu faço a minha aposta no over 0.5 gol no primeiro tempo. Claro, você tem que estar acompanhando o jogo para você ver se o jogo realmente está com aquela ação, com aquela movimentação. Beleza, gente? Temos também o jogo do Bolívar, o Bolívar e o Palestino, nesse mesmo horário também mais cedo. O Bolívar, ele é um time muito bom também, eu gosto desse time lá. Esse jogo é pela Sul-América. Aqui as casas de aposta tá dando
o favorito como o Bolívar 91%, mas eu conheço o Palestino também joga muito, sem falar que vão jogar numa altitude muito difícil, então os times têm que se adaptar, né? O Bolívar, ele tá vindo de uma vitória de 2-1 contra o Nacional e de 4-0 contra o Independente Petroleiro. Caso me lembro desse jogo aqui essa semana, que eu acabei pegando esse jogo aqui, acabei fazendo 2 apostas positivas no Bolívar e bati todas as minhas stakes de gol, tanto de 1,5 gol como de 0,5 também nesse jogo, beleza? Acredito que o Bolívar possa vencer esse jogo sim, contra o Palestino, mas será um jogo duro. Esse jogo eu vou fixar em apenas 2,0 esse jogo. Se você for fazer alguma entrada nesse jogo, claro que o favorito é o Bolívar, mas é jogo. Então você tem que ficar atento e acompanhar o jogo, beleza? O Bolívar, ele tem uma média de 7 escanteios por jogo e o Palestino, ele fica ali numa média de 5 a 6 escanteios por jogo. Tá bom, galera? Esse jogo também tem tendência de sair gol no primeiro tempo. Aqui tá me dando uma proporção de 4 gols que o Bolívar já marcou no primeiro tempo dos seus confrontos. Então a gente tá acompanhando o jogo e ir pra cima, beleza? Temos também nesse mesmo jogo da Sul-Americana, o Grêmio, né? O Grêmio vai pegar o Aliança Lima. Gente, depois da cacetada que o Grêmio tomou essa semana do Cruzeiro, eu mesmo não acredito mais nada nesse time do Grêmio. Porque pensa bem, esse time do Grêmio, de 12 partidas que começou o Brasileirão, de 12 partidas ele só ganhou 4. Ele tá com 5 derrotas, esse Grêmio tá. Já o Aliança Lima lá no seu campeonato, ele tem 11 vitórias e apenas 3 derrotas. Então, eu acredito que o Grêmio vai pegar uma pedreira, porque o Aliança também não é um time fraco, é um time bom. Bateu de 5-1 no Desportivo Binacional esses dias. Ganhou também daquele time que chama Mengar por 1-0. É um time encardido, é um timinho que é encardido, então eu acredito que o Grêmio pode até ganhar desse time aqui, mas esse jogo aqui eu prefiro fazer uma entrada apenas de 1 gol, 1,5 gols a pulso nesse jogo, e não dá nem pra gente escolher assim, ó, que o Grêmio vai ganhar esse jogo ou que o Aliança Lima vai ganhar esse jogo. Esse jogo aqui eu prefiro entrar em finalizações, pelo menos 5 finalizações nesse jogo pro Grêmio e pra escanteio nesse jogo, porque o Grêmio, apesar do time não tá bom, ainda tem feito bastante escanteio, em média de 5 a 6 escanteios por jogo, beleza? Desculpa que eu esqueci de falar também para vocês sobre o jogo do Corinthians e o Ceará. Olha, é um jogo duro, Corinthians e Ceará. O Corinthians que vem aí, não vem fazendo, depois desse retorno, não tá fazendo um bom campeonato. E o Ceará, mas eu sou fã do Ceará. O Ceará tem vindo jogando, desde o começo do campeonato, vem jogando muito bem. Mas nessa temporada aí o Ceará tá estranho. E eu acredito que o Corinthians ganha esse jogo. Mesmo com a má fase que o Corinthians tá vindo, o Corinthians ganha. Então eu vou deixar aqui fixado 1,5 gols para esse jogo do Corinthians e o Ceará. E olha se o Corinthians não der uma goleada nesse Ceará, porque o Ceará não é o mesmo que era de antes. Beleza, galera? Valeu, grande abraço pra vocês. Se você estiver gostando aqui do vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos estar deixando aqui toda quarta-feira os jogos da MLS. Se você gosta desse campeonato pra gol, opera gol, a MLS dos Estados Unidos é o melhor campeonato. Eu tenho aqui também um vídeo no canal, se você procurar você vai achar aqui, explicando tudo pra vocês sobre esses times tudinho aqui que tem na MLS, um por um, vídeo mais detalhado de cada um no meu canal. Se você assistir vai ter, ó, eu vou estar lá falando pra vocês tudo explicadinho, um retrospecto de todos esses times, do Philadelphia Union, do Inter Miami, do Orlando City, do Nashville, do Houston Diamond, do Minnesota, do Seattle Sandler, do San Jose Tank. Galera, eu conheço esses times tudinho aqui um por um, que eu opero aqui esse campeonato há mais de 2 anos, eu conheço um por um deles. E vai por mim, se você quiser botar dinheiro no bolso, é gol nesse campeonato. É gol, esse campeonato aqui é pra gol, beleza? Valeu, ativa o sininho aí e comenta aí, faz um comentário se você estiver gostando. Se você estiver gostando aí, se inscreve aí no nosso canal, beleza? Valeu!